Sejam todos bem-vindos ao Urban Talks. Nós já vamos no terceiro episódio e continuamos aqui a consolidar o nosso compromisso em gerar aqui um espaço de partilha, um espaço de conversa, de troca de opiniões sobre aquilo que nós queremos para as nossas cidades. Vamos aqui mais uma vez reforçar as projeções das Nações Unidas em como até 2050 70% das pessoas vai residir em cidades. O futuro é inegavelmente urbano e, como tal, temos que pensar as nossas cidades já agora para que efetivamente possamos caminhar juntos, para que efetivamente possamos garantir aqui a produção de espaços urbanos com qualidade para as nossas gerações, para as nossas sociedades, para as nossas famílias. Bom dia a todos, meus companheiros. Mais um dia de batalha. Bom dia. Bem, Bom dia. Nos dois primeiros episódios nós falamos, fizemos o status quo, né? Fizemos aqui o diagnóstico, digamos assim, do nosso território, falamos das políticas territoriais, demos aqui uma ênfase à Política Nacional de Ordenamento do Território, o PNOT, e em como este deve assumir o seu protagonismo dentro da Lei de Bases do Sistema Nacional de Planeamentos, para que efetivamente possa gerar transformações significativas no território. Também andamos a conversa acerca da função da cidade. A cidade é o espaço que nós habitamos e ela, enquanto provedor da habitação, do comércio, dos serviços, do lazer e dos espaços de convívio social, de convívio comum nos nossos bairros, os parques, os espaços públicos, os jardins, deve nos garantir essa qualidade e essa necessidade de nós sentirmos-nos pertença desse espaço comum. Nós vamos agora iniciar uma jornada, um ciclo de conversas acerca de como é que nós percebemos o espaço urbano. Os vários atores sociais que nós temos, desde os menos favorecidos até aqueles que têm uma estabilidade financeira mais considerável, todos nós percebemos o espaço urbano de formas diferentes. E os vários desafios que nós temos com os transportes, com o saneamento, com a nossa habitação, a nossa casa, o nosso bairro, eles trazem-nos percepções diferentes em função dos níveis de consumo que nós temos. E estamos aqui a dar um exemplo do relatório do Instituto Nacional de Estatísticas sobre o índice de pobreza multidimensional. Aponta aqui que 40% da população angolana vive com até 12 mil kwanzas por mês. Esses estão mesmo numa situação de muito maior vulnerabilidade. E esses coabitam também o espaço e percebem o espaço de uma certa forma. E nós temos aqui, dentro dessa nossa conversa, vamos falar de 3 dimensões que, do ponto de vista das ciências urbanas, são a URBS, a Polis e a Civitas. A URBS é o espaço físico, o espaço construído. Como é que nós percebemos o espaço construído? Como é que nós percebemos o espaço físico? Esses vários atores sociais, esses vários estratos da sociedade, como é que percebem o espaço físico? Depois temos também a Polis, que fala das políticas públicas que são implementadas, que são gizadas, como é que isso depois afeta uns mais do que os outros, como é que nós percebemos vantagens e benefícios nas políticas públicas que são gizadas para o território. E depois temos a Civitas, que é a relação de nós, atores sociais, como é que nos relacionamos uns com os outros e como é que depois o espaço físico e as políticas públicas vão garantir essa melhor interação, essa convivência saudável entre os vários atores sociais, né, desde os extremos mais desfavorecidos até os extremos com uma condição um bocadinho mais favorável do ponto de vista financeiro. Para hoje nós vamos falar da URBS, o espaço urbano, o espaço físico, as infraestruturas, como é que elas mais ou menos nos garantem segurança, nos garantem atratividade, conforto e bem-estar. Vamos falar de 3 aspectos fundamentais, que é a habitação, a nossa casa. Vamos falar do saneamento, que está em
diretamente ligado à nossa casa. Estamos a falar da água, estamos a falar do esgoto, estamos a falar de como é que nós fazemos o tratamento dos resíduos, dos desperdícios que todos nós produzimos e como é que isso depois vai afetar a nossa relação com a nossa casa. E vamos falar também do transporte, porque nós precisamos trabalhar, precisamos de estudar, precisamos fazer compras, precisamos de ter acesso ao lazer e para irmos para esses vários destinos temos que partir da nossa casa. E como é que chegamos a esses sítios? Ao lazer, à escola, ao hospital, às compras. Vamos falar de transporte, é importante. E isto depois traz impactos também nas nossas finanças, traz impactos na economia da cidade. É sobre isso que vamos andar à volta das conversas nesse episódio. E contamos consigo aí do outro lado. Não deixe de opinar, não deixe de fazer a sua parte, que é também depois deixar o seu contributo. E sendo assim, vamos começar com a habitação, com a casa. E vamos passar a palavra para o Ruben, que vai aqui nos dar alguns subsídios de como é que esses vulneráveis, esses mais desfavorecidos, como é que percebem o espaço, como é que têm essa relação de convivência com a casa, para que então possamos aqui ajudar a perceber um bocadinho da nossa realidade. Obrigado, capitão, os meus colegas aqui do espaço de conversa. De facto, nós estamos a fazer esse exercício na perspectiva de deixarmos um pouco da nossa contribuição. E a casa, parece que na sequência das conversas que fomos tendo, eu dizia num desse episódio que ela é quase que o elemento central da atividade humana, digamos assim, né? O indivíduo, portanto, ela habita um espaço e esse espaço onde ela habita é o espaço de acolhimento, de recolhimento, de reflexão, de partilha, de educação. E como, e aqui reagindo já um bocadinho ao feedback que as pessoas próximas vão nos dando, eu gostaria de recuar um bocadinho, já que estamos a tratar da questão do status quo e daquilo que nós temos, portanto, como legislação, como programas, como instituições. Era só para dar uma nota e as pessoas depois poderão fazer investigações um bocadinho mais profundas sobre a matéria. É de que me parece que do ponto de vista da produção legislativa, dos enunciados, nós estamos, digamos assim, minimamente arrumados. Isto para poder depois justificar que, olha, você tem legislação, tem instituições e eu faço esse recuo porque há um trabalho feito por uma instituição já extinta e que acabou valorizando muito e sobremaneira a forma como as pessoas, portanto, ocupam o espaço. E aqui é a instituição, não é? Para dizer que o Estado ou o governo criou condições para nós termos um espaço de habitação com alguma dignidade. E nesse sentido, do ponto de vista da legislação, dos instrumentos programáticos, das instituições, nós tínhamos essas condições. A verdade é que hoje o que vemos é que as pessoas ainda não conseguem, portanto, viver em ambientes com algum conforto, vamos assim dizer, exatamente pela caracterização da informalidade que é visível em todo o território. É nesse sentido que tivemos que nos agarrar nos dados produzidos, na expectativa, portanto, do governo para aquilo que é atender a demanda da população. E é um programa que é muito, muito falado, que é o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, dali onde houve... Isso estamos a referir à Polis, né? Nesse caso. Tem que pegar na Polis, portanto, na medida de política, para depois poder olhar, porque se me centrar já em concreto naquilo que são os problemas que vamos vivenciando, né, como também um bocadinho um exercício de pedagogia, para que os outros olhem para os instrumentos no sentido da iniciativa pública
para satisfazer essa necessidade, né, vamos ter que olhar para ali. Isso depois para ir aonde? E eu me ateria aqui, para início de conversa, a 2 artigos, ou pelo menos uma entrevista, depois um artigo. Um saiu no jornal Expansão, em que, portanto, o ministro da administração do território dava nota de que a forma como as nossas cidades estão estruturadas, né, resultam da inexistência de instrumentos de ordenamento de território, ou seja, de um planeamento, dos tais chamados plano diretor municipal, ou plano de urbanização, ou plano de pormenor, onde são criadas as condições para que as pessoas, portanto, encontrem um lugar de habitação com algum conforto. E o outro documento é um artigo, já não tão antigo assim, mas que me parece que há uma apreciação muito interessante, que foi escrito pelo engenheiro Isaac dos Anjos, e que dava nota da necessidade de se desenhar, portanto, uma agenda sobre urbanismo e habitação. E aqui, portanto, e o capitão tem toda a razão, quando eu me volto um bocadinho mais para essa questão da polis, né, que tem a ver com políticas públicas, a forma de gerir o território, porque vai fundamentar depois mesmo a contribuição que os colegas hão de dar sobre a questão do saneamento, dos transportes. Elas vão falhar exatamente porque a sequência da política pública ou o encaminhamento da política pública não foi dos melhores, para sermos razoáveis, né? Uma vez que também temos dificuldades com alguns dados. E aqui, para dizer que, nesse sentido, há uma referência, pelo menos a mim é bastante interessante, que o primeiro dever, esse exercício que estamos a fazer aqui, é pôr-se de acordo com as necessidades fundamentais do homem. Essa necessidade, diz isso no artigo do engenheiro Isaac dos Anjos, essa necessidade é habitação, me parece, né? Então, para dizer que a habitação tem um papel central na vida das famílias, e nós vemos hoje que as famílias, embora os números, e aqui já tivemos a discutir um bocadinho sobre os critérios por detrás dessa necessidade, né? Mas há uma demanda pública que é dada de que o país precisa, num discurso oficial de 2 milhões de habitação, portanto, nos especialistas do Instituto Nacional de Habitação já apontam para quase 4 milhões de habitação como déficit no país. E me parece que esses números, colocados assim, geram uma espécie de um alarme, né? O déficit é substancial se olharmos para o agregado familiar, né, em cada habitação. E nesse sentido, queria fazer primeiro essa espécie de um pequeno enquadramento para depois olhar em concreto para a habitação na relação com todo do território. Não, podes continuar. Podes continuar. Bom, eu vou fazer aqui menção a um relatório do Banco Mundial que fala sobre a urbanização em Angola. Né? O nome concreto é Cidades de Angola, Estudos de Urbanização, em que ela fala que cerca de 67% da população angolana é urbana. E depois, mais lá para frente, diz que até 2050 vão ser na ordem dos 80%, né, de população urbana. E só Luanda, até 2035, estima-se que venham a ser 14 milhões de habitantes. E, portanto, mais de 80% vai ser população urbana. Mas depois, mais à frente, esse mesmo relatório meio que contradiz quando afirma que há uma grande mancha que é informal e, portanto, desprovida de infraestruturas. Estamos a falar estradas, esgoto, saneamento, iluminação, passeio. É desprovida dos serviços básicos, aqueles de saúde, de ensino, que devem fazer parte
do sistema da habitabilidade, né, da habitabilidade condigna. Tem a casa e depois tem a escola, a creche, o posto de saúde, aqueles serviços que nos dão então a qualidade da nossa habitação, da nossa habitabilidade. E depois mais lá para frente nós conseguimos perceber porque que ele diz isso, que a população urbana já vai em 67% em Angola, Luanda deve estar em cerca de 80%, e depois ele diz que há desprovimento de infraestruturas, mas lá à frente ele justifica isso porque ele fala que há uma taxa anual de crescimento de área construída. Ou seja, tem um terreno virgem, as pessoas começam a meter casas em condições, sem qualquer critério, sem qualquer regra. Apenas para ocupar terreno. Apenas para ocupar terreno. Portanto, é essa taxa de crescimento da área construída que eles depois vão cunhar como a área urbana. Portanto, e nesse leque estão também as casas, né, as habitações. Temos esse déficit os dados oficiais dizem que são 2 milhões de casas de déficit. E depois vemos essa taxa anual de crescimento da área construída, portanto, e genericamente vão considerando que a área urbana é aí onde tem montes de casas construídas de forma informal, sem seguir nenhuma regra da arte do bem construir, e vamos tendo os bairros completamente descaracterizados, com todas as consequências que nós temos. E depois isso nós sentimos, nós enquanto utentes desses espaços, dessas casas, porque temos a necessidade de habitar, é urgente, é emergente, e se a velocidade das políticas, conforme o Rubem dizia, não é proporcional à velocidade da necessidade e à velocidade da criatividade e da força das pessoas, temos espaços habitacionais que nos repelem. Né? Temos vontade de habitar, mas depois não há qualidade, não há dignidade. No caso da habitação, é a parte mais visível da cidade, né? A habitação, que é o sítio onde as pessoas vivem. E esses dados, prontos, porque depois tem essa tal questão de que há política pública da habitação e as pessoas têm as suas necessidades. Só para título de exemplo, um dado que depois precisamos afinar, né, com as questões que produzem os dados. É que nos últimos 15 anos, dentro do programa de urbanismo e habitação, o que se construiu é mais ou menos, anda à volta de 200 a 600 mil, 200 a 260 mil casas, mais ou menos isso. Portanto, mas me parece que deverá surgir um bocadinho mais. Só que a questão que o capitão coloca é de facto o problema. Você tem aquilo que chamamos de crescimento urbano ou da mancha urbana, ou seja, o território que as pessoas estão a ocupar com a habitação a se estender. E essa extensão desse território, ele vai carregar consigo nuances ou pelo menos elementos que o identificam como espaço urbano, mas depois a própria vida em si, né, tem esses questionamentos. Se você me diz que falta saneamento, faltam serviços, faltam equipamentos, não sei de facto se estamos a tratar de facto do espaço urbano. Mas a verdade é que, e o Miguel fez menção disso, e me parece que as gestões é um dado que dominam, é que a tal da habitação, nesse sentido, será condigna ou não? Porque aquele relatório da pobreza multidimensional fala sobre isso, da habitação condigna. Se falta o saneamento, se falta água, se falta energia, se para confeccionar as refeições usam o combustível, não é? Portanto, eu não sei e confesso que tenho dificuldades de olhar para aquilo que produzimos ou que é produzido como habitação na mancha do território, naquilo que estende como uma sequência da parte consolidada da cidade. E olha aqui, cidade velha, né, o que nós herdamos dos tempos idos. E não tivemos a capacidade de fazer essa ligação, pelo menos do ponto de vista de infraestruturas. Por isso é que eu dizia que depois ia dar exemplo, que me parece que aí sim, para dar a tal dignidade da habitação,
mesmo porque as pessoas, pelo menos daquilo que vemos do espaço construído, elas têm capacidade edificativa, né? E aí o estudo que foi feito, pelo menos pela DW, tendo naturalmente definido perfeitamente o público-alvo e que esses que podemos considerar vulneráveis atendendo à renda, mas essas pessoas, se o Estado apoiar, e ali, por isso é que eu faço sempre menção, ou seja, procuro fazer essa questão da ocupação do território, nós, com a nossa capacidade de construir, e o Estado com a intervenção a nível de política pública para que nos oriente, tu vês que as pessoas constroem em alvenaria, ou seja, é bloco, é cimento, se gasta. Alvenaria que é tijolo e bloco de cimento, não é? Sim, né? E vemos aqui, os nossos bairros são, grosso modo, assim, tudo bem, que depois muitos deles não são rebocados e facilmente conseguimos identificar os materiais, mas tu vês que com alguma orientação nós conseguimos chegar lá. E naturalmente a infraestrutura tem que acompanhar. Quando não acompanha, exatamente gera essa entropia no território e é o que nós vivenciamos, né? Portanto, Claro, ainda claro. ao vir aqui foi um estresse, Exatamente. porque, portanto, a informalidade ela é muito presente e nós, nessa malha que estende a tal do espaço urbano, nós não conseguimos circular com facilidade. E depois vem o Kilson a nos martelar, né? Mobilidade, conectividade e coisas que nós umas entendemos bem, outras entendemos mal, mas a verdade é que as pessoas têm habitação, portanto vamos depois ler melhor os instrumentos, quando é construir habitação condigna ou não, e aqui a questão da legislação, nós temos uma espécie de 4 ou 5 categorias de habitação social. Uma que o Estado produz. Sim, e depois vamos voltar a falar disso, né? Mais lá para frente, para conseguirmos depois perceber essas várias categorias e como é que esse grupo, esse ator social, né, mais vulnerável, depois ela consegue lidar e ultrapassar, contornar todos esses obstáculos e desafios que o próprio espaço urbano, já de per si, mal concebido, lhe submete. E sabe o que agora? Peço desculpas, só para deixar, peço desculpas, capitão. O que o engenheiro Isaac diz, o subúrbio é o símbolo ao mesmo tempo do fracasso e da tentativa. Ou seja, as pessoas lutam. Não, o Avelino defendeu que com a informalidade. E estão a tentar. Pronto, é o fracasso e a tentativa. Vamos agora conduzir aqui a palavra ao Avelino. Um tema que está intrinsecamente ligado à habitação, que é o saneamento. Né? Nesse grupo que é o mais, digamos assim, o mais vulnerável. E é uma realidade que nós temos e que depois pode desencadear aqui vários outros problemas da saúde pública, porque pela forma como nós tratamos os resíduos e aquilo que nós, depois de consumirmos, vamos desperdiçar. Temos aqui essa caracterização da habitação construída na informalidade, sem obedecer aos parâmetros, sem o mínimo de infraestruturas nesses territórios, que depois pejorativamente chamamos bairro, e tem a problemática do saneamento. Permita-me outra vez, perdão. Bom dia estendido aqui para os meus parceiros. Dizer que, Miguel, é o seguinte, temos que primeiro fazer um enquadramento. Nós, pelo menos para o pessoal, depois da independência, não é? Conseguiu viver espaços que obedecia a um parâmetro do ponto de vista da ocupação dos espaços. Tínhamos esse instrumento de saneamento básico, claro, com descarga para os resíduos domésticos, sobretudo nos aterros, e para as águas residuais no mar. Claro que na altura a tecnologia não estava tão avançada, mas aí para a década de 80 já houve exercícios para soluções mais amigas do ambiente. Nós, de lá para cá, se eventualmente tivéssemos que obedecer, até porque nunca se fechou o acesso de alguns que geriam o território por cá a essas esferas, se houvesse vontade de copiar, não é? Teríamos de forma escrupulosa a nível da administração seguido esse exercício. Isso para dizer que sabemos que houve a fase
chamamos dos cooperantes, socialismo, e houve na altura um déficit de habitação para os mesmos se instalarem aqui. Lembras perfeitamente que desenvolvemos um trabalho enquanto na fase de formação e resultou naquilo que nós vamos vendo de quase todo o país, as tais construções dos cubanos, edificações coletivas, escolas, centros hospitalares, com aquela tipologia típica de construção remoldada e rápida, não é? Em que às vezes falhava também o próprio saneamento básico. Porque eles acabavam, pelo menos para uso de águas domésticas, ter uma fossa que depois de cheia tinha que se fazer a sucção para levar, dar-se o destino. Faço esse enquadramento porque depois houve necessidade de fazermos a transição, que é o multipartidarismo, né? Findo tanto em 88 o desafio do socialismo, entramos no multipartidarismo que em 92 acabamos por cessar e passar para a nossa fase. A administração sempre esteve aí, não é? E a administração é um exercício contínuo de lidar com as pessoas em função das demandas. E se virmos, não podemos, depois de sabermos que aquilo faz mal, replicarmos ou fazer o inverso. Temos, no fundo, a aprender com a história. Quero passar aqui a ideia que, de lá para cá, não obstante ter havido conflito civil, não é? A administração sempre esteve aí e podia criar esses instrumentos reitores de orientação, de sensibilização, até porque das vilas de quem muitos de nós fez parte, depois fez a transição para os centros capitais de cidade, encontramos essa consolidação, como o Rubem há bocadinho falou, das cidades consolidadas, né? E sempre teve esses instrumentos, tiveram, digamos, essas infraestruturas. Ainda que hoje, saturadas por causa da subcarga que as mesmas foram sujeitas, haveria a necessidade de fazer um redimensionamento para, na extensão ou na necessidade de fazermos crescer as cidades, né, devessem acompanhar. Entendo que, para um prévio enquadramento, houve, se calhar, mesmo alguma falta de agenda, algum descuidado em perceber que saneamento era fundamental. Mas para fazer aqui uma conceptualização, saneamento básico, temos o entendimento de ser serviços, né, de infraestruturas que contempla 4 ações principais. Captação e distribuição de água para consumo nas nossas casas. Depois de termos água, depois de usado, vamos ter que recolher essas águas e dar o destino final. Qual é o destino final da água? É tratar essas águas que vêm com carga de gordura, de outros agentes químicos, né, de medicamentos que consumimos e outros inorgânicos que não conseguimos desfazer em casa. Nessa central de tratamento, dá-se tratamento e depois destina-se dentro dos valores e parâmetros que a engenharia define para o meio no receptor. Estou a falar de rios, mares, mas dentro desses indicadores. Depois desses 2 exercícios, temos adicionalmente também a recolha das águas da chuva. Nós falamos de drenagem urbana, não é? Estes também devem ir para essa central de tratamento, né, para depois fazer seu destino final. Depois tem aquilo que a gente produz em casa todos os dias, os resíduos domésticos. Claro que a nossa prática, ninguém quer viver com resíduo. Nós acabamos por descartar. Temos, em alguma proximidade, alguns têm, outros não. Uns menos de 300 metros, outros se calhar 10, 20 quilômetros, e daí ter que desfazer no primeiro quintal que tem ao lado, que não tenha ninguém a habitar. Portanto, a prática, do ponto de vista do nosso cotidiano, por inexistência destes pontos primeiros de deposição, né, ou descarte, ou desfazermos do resíduo, tem sido procurar, pelo menos, o sítio em que seja possível depositar o resíduo. Em suma, dizer que saneamento básico são essas 4 vertentes: distribuição de água, recolha da água, né? Tratamento de resíduos sólidos, né? E a recolha das águas pluviais. Qual é o verdadeiro efeito por nós não sentirmos isso nos bairros que nós temos na periferia da nossa cidade? É que, por falta, digamos, de uma fiscalização permanente, e também de sensibilização de como nós, enquanto produtores desses resíduos, devemos tratar, estou a querer me referir aqui, digamos, a descartar, né? Onde depositar, como depositar,
não é? Ainda que tenhamos como recurso a deposição dos mesmos no buraco, como tradicionalmente vamos fazendo nas aldeias, como, digamos, enterrar. Portanto, esse serviço é contínuo, deve ser contínuo. Infelizmente, a prática hoje também... E depois essa prática de enterrar o lixo depois provoca outros problemas ambientais. Naturalmente. Na nossa própria saúde. Começa com a nossa saúde, né? Vamos contaminando o solo. Exatamente. Quando fala, por exemplo, da consequência, não é? Está aqui subjacente a ideia da poluição da terra, não é? Do ambiente. A contaminação, né? Contaminação do solo, da água que está lá no subsolo. Sim, quando falo da poluição, estamos alinhados, sim senhora, mas tenhamos aqui a ideia que o ambiente é tudo que nos rodeia, não é? Se eu fizer a deposição dos resíduos, sem noção da carga tóxica que o mesmo tem acabarei por ser, no fundo, partícipe na própria poluição daquele meio que me dá de comer, daquele meio que eu utilizo para poder fazer a minha vida. Portanto, há casas que estão e foram construídas em espaços que no tempo anterior foram autênticos depósitos de resíduos. Temos aqui, por exemplo, entre Nova Vida e o bairro 28 de Agosto, né? Aqui mesmo próximo no Golfo 2, se não tem erro, temos casas que não estão mais de 10 metros daquele aterro sanitário. Então, do ponto de vista da descontinuidade do aterro, não é? Devia-se ter removido aquilo e dado outro destino. Então, se aquelas pessoas têm aquele ambiente como jardim, como predileto, há naturalmente uma aculturação de que aquilo é normal. Portanto, deve haver, e entendo que a administração, enquanto reitora, orientadora de produção de instrumentos para melhor coabitarmos no espaço, deve ser o sensibilizador, deve ser, digamos, o implementador primário deste tipo de sentido que devemos ter em respeito à terra. Portanto, quando fala dos impactos da saúde, tem consequências graves. Nós somos exatamente aquilo que habitamos. Para parafrasear o arquiteto e músico André Mingas, né, que Deus o tenha, dizia sempre que a nossa imagem exterior reflete a nossa imagem interior. O que eu tenho estado a verificar é que, pelo menos, corrija-me se estiver errado, para todas as cidades em que nós já nos fizemos presentes, de Cabinda ao Cuné, do Mar ao Leste, verdadeiramente todas as nossas cidades cresceram, não é porque teve sempre uma origem. E o crescimento é simultâneo do ponto de vista, ou melhor, é quase que semelhante do ponto de vista das características que elas apresentam. Não há terrenos baldios que nós, num raio de menos de 1 quilômetro, ou se tantos e 500 metros, não conseguimos ver deposição de resíduos. Não há quem não viva com as estradas ou as ruas por asfaltar. Não há quem não viva em quintais que não tenham uma fossa rota, tanto cética já está a exigir muito. Não há quem não tenha prática de queima de resíduo a céu aberto. Não há quem não veja por dia, se calhar em média 2 ou 3 pessoas a fazerem ou a ficarem nas ruas. Portanto, isso é um bocadinho consequência da forma como nós estruturamos e vivemos espaços por... Estruturamos ou não estruturamos, né? Sim, esse conceito depois discute-se, no fundo, não é? Porque se o instrumento aí tivesse, não é? E acompanhasse pelo menos o ritmo como a cidade começou a ser construída, e associado os conceitos modernos da melhor, digamos, preservação do planeta, de forma sustentável, e perceber que tudo o que nós comemos tem como origem a própria terra, não é? E aí as coisas teriam, digamos, outro rumo. Portanto, inicialmente trago aqui essas apreciações para... Bom, renda versus necessidade de habitar. Isto é um problema que é transversal a todos nós. Tem o fator renda, aquilo que nós conseguimos mensalmente produzir, dinheiristicamente falando, e temos a necessidade de habitar. É transversal a qualquer um de nós. Mas estamos hoje a analisar aqui aqueles menos favorecidos, que têm uma capacidade de arrecadação ainda muito menor nessa cadeia. Naturalmente também vamos falar aqui da necessidade dele habitar cada vez mais distante, dali onde tem um bocadinho ainda de infraestrutura. Ele vai para cada vez mais longe, porque é lá onde se calhar conseguiu 1 metro quadrado
mais acessível, ou um quartinho dentro de um quintal que tem 10 quartinhos e ele consegue lá pagar 5 mil kwanzas por mês ou 10 mil kwanzas por mês e lá consegue habitar. Mas depois, tudo o que ele faz para trazer a tal renda é feito no centro da cidade ou nas proximidades do centro da cidade e terá essa necessidade de locomoção. Portanto, depois vou voltar à conversa com o Ruben e com o Avelino sobre esse binómio renda versus necessidade de habitar, mas agora queria ainda também ouvir o Kilson com relação a esse dilema, né, de que eu vou viver para cada vez mais longe, mas depois tenho que voltar para o centro da cidade porque é lá onde eu tenho dinheiro, quer seja no emprego formal, quer seja na venda ambulante ou numa situação um bocadinho mais informal, mas tenho de ir sempre ao centro da cidade. E isso, naturalmente, traz impactos na tal da renda, na deslocação, enfim, e aqui já estamos a falar do espaço físico enquanto meio que eu tenho para me locomover. Rodrigues, eu fiquei muito entusiasmado com as duas primeiras intervenções da habitação e da questão dos resíduos e, felizmente, nós temos essa percepção de que elas estão interligadas, diria eu, são todas frutas do mesmo cesto e os transportes, a mobilidade, a conectividade, como o Ruben gozou um bocado comigo há pouco tempo, fazem parte de um pacote, né? Que no final do dia é a cidade, incluindo naturalmente as pessoas. O que acontece connosco não é por acaso. Não é? E nós vamos redundar na conclusão óbvia, já é o terceiro episódio, e nos parece óbvio que tudo que resulta, somente há um background, há um histórico, mas tudo resulta exatamente nessa falta, nessa ausência de planeamento. Não é? Nós temos, e o Miguel indicou, dados interessantes sobre o tecido construído, não é? A massa construída, que depois acho que vamos ter oportunidade para desmistificar alguns conceitos, fundamentalmente naqueles que dizem respeito à urbanização, porque nós já chegamos ao ponto de entender a urbanização não como um processo, mas como um ente administrativo. Yeah. Não é? Nós temos esse problema. Eu vou ser conhecido por bater sempre na questão do conceito, porque nós, enquanto não harmonizarmos a linguagem, vamos ter sempre esses problemas, porque depois não nos entendemos. E falando dos transportes, 2 ou 3 notas. A primeira tem que ver com a forma urbana. A forma urbana está intimamente ligada à maneira como nós construímos o espaço, ou não construímos. E referiu o Miguel muito bem no início da sua intervenção que perto de 80% do espaço construído, falando de Luanda, é informal. É informal. Cresceu à medida em que as pessoas sentiram necessidade de se instalarem, né, de terem alguma condição de habitabilidade, e com isso a infraestrutura não foi atrás. Não conseguimos. O que nós temos é exatamente esses bairros informais, e aqui a informalidade é transversal, desde o desenho urbano, a dimensão das ruas, os afastamentos, os parâmetros geométricos, os indicadores urbanísticos, a segurança jurídica da posse, a titularidade do espaço e, consequentemente, a titularidade do imóvel, não é? E depois também um problema muito que se evidencia muito é que à medida em que nós fomos espraiando, a falta de densidade e a fragmentação. Espraiar é o quê? Fomos crescendo na horizontal, né? E eu queria dizer, a falta de densidade, ou seja, de nós construirmos em altura, garantindo que a infraestrutura fosse utilizada por mais pessoas, né? Nós construímos na horizontal e com muitos vazios. A questão de... Desculpa, Soquio, consegues assim em um minutinho fazer assim uma explicação dessa realidade, né? De quanto mais denso é o território, menor custo com infraestrutura. Como é que isso funciona? Sim, porque a relação é simples, uma relação de economia de escalas, né? Vou dar um exemplo. Se nós temos um território em que os terrenos são de 1000 metros quadrados, né?
E nós, os 4 aqui, vamos ocupar 4.000 metros quadrados. Metros quadrados será mais ou menos o quê? 50 por 20? Por aí. Vamos utilizar a medida mais comum, 600 metros quadrados, 30 por 20. O famoso O 30 famoso por 20. 30 por 20. 20 por 30. 20 por 30. 20 por 30. Não é? Vamos ter aqui 4 lotes. Eu vou pôr a infraestrutura, vou colocar água, energia, pavimento, em alguns casos telecomunicações. Vou para a infraestrutura completa. Vou, pela média, vamos ter quantas pessoas? Na nossa casa, cada um, média 5, 6 pessoas. Vamos ter entre 20, 24. Vamos dizer que alguns têm mais filhos do que a média. E vamos ter 30 pessoas. Eu posso. Fortes. Se eu for densificar, por hipótese, e num cenário hipotético, nesse mesmo lote de 20 por 30, edificar em altura, por exemplo, e não precisa de ser 10 pisos. Vamos construir uma unidade com 3, 4 pisos. Nesse caso, um prédio. Um prédio. De 3 pisos. Um prédio. Um prédio Sim. de 3 andares. Um prédio. Não, 3 pisos. Meio de chão, primeiro, né, e segundo, 3 pisos. Ok. Okay? E se nós entendermos que em cada piso temos 4 apartamentos, só num piso eu tenho o mesmo número de pessoas que teria em 4 lotes. O que é que acontece depois? É que eu salvaguardando que o Avelino, que o seu Miguel estão num piso com as mesmas condições de habitabilidade e dignidade, eu vou, entre aspas, ter espaço para ter outro tipo de usos, de funções. O que acontece é que, para além de nós crescermos na horizontal, não é? É só casa, É só tudo assim. casa, tudo seguido. E eu não tenho espaço para ter outro tipo de uso. É uma cidade monouso. Uma cidade, salvo seja a definição. Isso é um espaço monouso. É o que o Miguel estava a referir. Eu vou concentrar a habitação. E isso, porque, voltando um bocado ao assunto do que o Rubem abordou no início, porque nós olhamos para a habitação não como um meio para a prosperidade e para a qualidade de vida, mas como um fim último de equipamento para atender a uma necessidade. Por isso é que depois, se repararmos, concentramos apenas no número. Construímos X. Mas as pessoas têm necessidades muito mais abrangentes. Não é só viver. Aliás, o facto de encararmos também a habitação apenas como um produto de edificação, ou seja, 4 paredes e um teto, e eu tenho, coloca-nos na situação em que nos encontramos. Então, essa densidade vai garantir que, primeiro, eu vou fazer melhor uso da infraestrutura, porque vai beneficiar mais gente, e vai me permitir também ter uma multiplicidade de usos diferenciados que se complementam. O Miguel falou no início, ter um jardim, um parque público, ter um sítio em que as pessoas possam uma biblioteca, espaço para administração pública, e tudo isso vai depois impactar naturalmente na maneira como eu me desloco, que é o assunto que me cabe aqui falar um bocado. Então temos essa questão da forma urbana, que é fragmentada, né, que é dispersa, tem espaçamentos muito grandes, em que as pessoas, e o Miguel referiu bem, porque a relação entre a renda, isso tem a ver depois com o emprego, né, e o poder de compra, está intimamente ligada com a maneira como eu depois vou usufruir do espaço, do terreno, da cidade, não é? Ou seja, meio que uma relação umbilical entre o que eu ganho e onde eu vivo, e os dados mostram isso. Quanto menor a renda, mais afastados, diria, do centro das cidades, que paradoxalmente depois cria condições, entre aspas, favoráveis para que a informalidade, porque de per si o crescimento já cresce nessa base de informalidade, ganhe contornos quase que incontroláveis. E no caso dos transportes não é diferente. Nós deslocamos-nos, e se olharmos para os dados que nós temos, do número, por exemplo, de transportes informais, e aqui eles vão dividir-se em táxis, candongueiros e mototaxistas.
nós estamos a falar só de mototaxistas entre 600 mil e 1,2 milhões de mototaxistas. Há dados que indicam que só Luanda tem 600 mil mototaxistas. Ou seja, no país todo indicam-se 1,2 milhões de mototaxistas e Luanda tem metade dessa população. E entende-se um bocado porque é que eles existem. Exatamente porque, como o crescimento da cidade não é ordenado, não é planeado, e se fosse planeado e ordenado, nós garantiríamos que cada espaço, né, programado, planeado, teria aquilo que o Banco Mundial gosta de designar como infraestruturas críticas, ou seja, infraestruturas, indústrias transformadoras, que vão fazer o quê? Que vão garantir o emprego para aquelas populações que vivem aí perto. E garantiria as duas coisas essenciais. Primeiro, a fixação da população nas horas de residência e a diminuição, quer do tempo, quer do custo da deslocação. Porque quanto mais perto eu estiver do local onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu tenho lazer, menor vai ser o dispêndio, não é, nos transportes. E mais, permitiria que fosse possível apresentar uma panóplia, um conjunto de opções, de alternativa, de modais, de modos de transporte. O que nós verificamos, como a forma urbana é desfragmentada, é desordenada e aumenta o custo quer dos transportes, quer da habitação e inclusive da alimentação, surge a alternativa da informalidade. Como tu tens um espaço desordenado, não ordenado, é meio que surge, e infraestruturalmente falando, surge pela vontade das pessoas. É só olharmos para a dimensão das ruas que nós temos. Ainda que quiséssemos, o transporte formal, público, que é insuficiente, manifestamente insuficiente, não ia conseguir aceder. Porque o perfil das ruas não lhe permite isso. Porque não existe a infraestrutura. E porque não existe uma perspectiva do estudo de demanda e de procura. Depois tens um outro aspecto que tem a ver com a elasticidade do preço da demanda. Ou seja, as pessoas são sensíveis à variação do preço dos transportes. Se eu, e eu vou dar um exemplo já daqui a pouco, se eu aumento o preço dos transportes, muito mais facilmente a procura vai diminuir. A procura vai diminuir naquele segmento e vai eventualmente aumentar num outro segmento que exista como oferta. É o que aconteceu quando o governo aumentou, ou pelo menos retirou o subsídio aos transportes e, consequentemente, fez aumentar o preço dos autocarros de 50 para 150 kwanzas. Houve uma migração, eu posso estar enganado agora na percentagem, mas eu lembro de ter ouvido uma entrevista na altura do PCE, da Empresa Nacional de Bilhética Integrada, que houve uma migração neste momento de perto de 1/3 dos utilizadores dos autocarros para onde? Para os canongueiros. Por quê? Porque é uma função elástica. Porque o preço do canongueiro, estipulado aos 200 kwanzas, não é? Comparado com o preço dos autocarros de 150 e comparado às vantagens competitivas, quer de velocidade, rapidez, entre aspas, algum conforto, alguma comunidade, segurança não diria tanto, mas algumas variáveis que os utilizadores ponderaram e migraram para o transporte que é, em princípio, mais caro, mas que lhes dava uma melhor resposta às suas necessidades. Então, o que nós vemos é que porque vivemos distante e temos que vir para o centro, onde tem, e bem, o centro de emprego, nós socorremos da informalidade para garantir esta mobilidade pendular e garantir, em algum momento, a produtividade. Mobilidade pendular, o que é? É mobilidade. É simples. Nós temos que sair das nossas casas, não diria eu, num ciclo previsível, constante, consistente, irmos trabalhar, irmos estudar. Ou seja, só nesse sentido é que eu consigo prever depois comportamentos e atitudes. Consigo prever a demanda, consigo prever e estudar o perfil do utilizador para que seja possível depois desenhar a política pública de transportes que vai permitir entregar um produto, se quisermos, que atenda às necessidades daquela população. Ou seja, mobilidade pendular é ir e voltar, né? É ir e voltar,
tipo um Vai para a pêndulo, escola, volta para casa. Vai para o trabalho, volta consistentemente dentro de um período de tempo. para casa. Ok, Há alguns movimentos pendulares sazonais. sim. Vou dar um exemplo. As aulas agora dos miúdos estão prestes a terminar. O movimento pendular das escolas vai diminuir, porque é sazonal. Acabou o período das escolas, vão para férias, altera a dinâmica também da cidade. claro. Não é? Então, nós temos esse problema de que a infraestrutura não acompanha. Dar um exemplo, falar de Luanda, dados indicam que dos 10 mil quilómetros que Luanda tem ou precisa, apenas 10% tem infraestruturas. Ou seja, o problema é muito sério. Mas a cidade é informal. Aliás, os dados estão aí provados Corroboram. e comprovados, né? Portanto, Sim. E é como dizia o Miguel, quando apontava para o estudo do Banco Mundial, e acho que podemos depois, mais tarde, sei lá, discutir isto, que é a questão, e você, Kilson, fala muito bem, que é do alinhamento do conceito. E nós temos aqui um dilema. Se é uma cidade dual, se é uma cidade visível e invisível, como alguém já escreveu por aí, que exatamente tu tens a tal continuidade da área construída, onde as pessoas foram pondo habitação, que é essencialmente habitação, e vai acompanhando algum serviço, porque depois a habitação pressiona tanto, as necessidades são tão gritantes, que surge sempre o comércio. Começa com uma lojinha de conveniência, vão armazéns, faz-se os mercados, os mercados informais, né? E nós vamos construindo, estendendo esse território nessa informalidade, assim. E quando eu só falava, portanto, dessa questão do movimento pendular, da regularidade, das pessoas se deslocarem de um lugar para o outro, tu vês que, num princípio, no início, quando surgem esses bairros, esse movimento é intenso, ou seja, é intenso pelo volume de pessoas e pela distância. Mas, quando se densificarem esses territórios, os serviços informais, grosso modo, não é? Acabam centrar-se por ali. Tu depois tens aí uma espécie de dinâmica muito própria. E digo isso porque, por causa um exemplo, pronto, está a ser muito falado, a quem gosta muito, a quem gosta menos, mas é um exemplo paradigmático disso, que é a Dira. É uma rua que hoje criou uma dinâmica muito própria, que gera muitos empregos e é uma área puramente habitacional. Mas uma área puramente habitacional, as pessoas andavam tantos quilómetros, hoje, eventualmente, as distâncias percorridas é uma questão de logística, para abastecer os restaurantes, os bares, e etc, etc. E depois, os boêmios, os bons vivants, sabem que, olha, às sextas-feiras, temos um espaço de diversão, naquele ciclo da periferia, da cidade, né? Onde houve essa tal tentativa daqui, essa dificuldade depois do informal, na extensão do território todo, que pelo menos o Zango houve uma ideia de ter um assentamento estruturado, teve um plano, construíram essas habitações, como dizia o Kilson, na questão da infraestrutura, todas na horizontal, cada um indivíduo com um lote e uma casa, um quintalzito, como nós costumamos defender que tem que ter um quintal, mas depois a infraestrutura não acompanhou muito bem isso. Não tendo acompanhado, gerou o quê? Intensificou, pelo menos, a sensação da informalidade. E aqui, roubando um bocadinho o tema do Kilson, olha o eixo principal do Zango. Nós, a essa altura, se quisermos ir para o Zango, É uma dor de cabeça. é tortuoso. Não, mas a justificação é exatamente essa, porque lá está tudo casado. Eu costumo bater sempre no mesmo ponto. Não existe planeamento de transportes sem a planificação do território. Não existe. Não existe. Por isso é que, porque um alimenta o outro. Porque eu tenho que perceber no Zango, por exemplo, quantas pessoas é que eu vou ter no Zango? O que é que eu vou ter no Zango enquanto serviço, enquanto função da cidade? As pessoas que vivem no Zango vão trabalhar para onde? E mais, chegaram ao ponto de perceber, e lá está, aqui a renda. E se nós olharmos mesmo para os indicadores que já apresentamos aqui, a questão da renda, a questão da escolaridade, a questão das aptidões que as pessoas têm de saber fazer coisas,
não é? Vão conduzi-las eventualmente a uma tipologia de mercado. Eu, enquanto gestor público, eu tenho de saber disso. Que o Miguel, o Kilson e o Avelino têm essas aptidões, vivem ali. E eu tenho que criar condições para que eles consigam produzir ali. Se desloquem ali. Não é? Porque a questão da informalidade no setor dos transportes já é uma questão que não se pode evitar. Eu já ouvi posições meio polarizadas de que tem que se acabar com os transportes informais. Mas, senhores, ainda que nós quiséssemos acabar com os transportes informais, é impossível. No nosso contexto, no futuro, que nós vamos aguentar. É impossível. Isso é um contrassenso. Se a cidade é toda ela quase que informal, e estamos aqui a falar dos vários modos de informalidade, desde a concepção dos bairros, desde a empregabilidade, o tipo de empregos que nós temos, a forma como concebemos as nossas casas e implantamos, tudo isso é informal. E depois o transporte, e essas motos, por exemplo, que estão dentro da cadeia do transporte informal, muitas vezes são as únicas que conseguem chegar até a nossa casa, ou porque tem ravinas, ou porque tem uma vala que a ponte caiu e tem ali um pedaço de madeira que as pessoas fazem a travessia. Só as motos é que conseguem passar para chegar até do outro lado da vala onde está a minha casa. E depois as ruas são estreitas, que um transporte público formal não chega. Então não tem como acabar com o transporte. Não, é impossível. Deixa-me só esse dado para depois passar a palavra ao Avelino. É impossível, acima de tudo, naturalmente, pela questão do custo social, porque apesar da informalidade, são, se nós olharmos para os números, entre 600 mil a 1,2 milhões de empregos, não é? Que gera receitas brutas de perto de 3 bilhões de kwanzas. Estou a falar de dados de 2023. Nós falamos de quase 3 mil milhões de dólares só dos culpapatas, dos mototaxistas. Se nós olharmos para a frota, por exemplo... E atenção, desculpa, Kilson. Quando estamos a falar de 3 bilhões, é mesmo 3 bilhões, são 12 dígitos, não são 9 dígitos. 13 bilhões também fazemos esse erro, né? Sim, então, fazemos esse... Às vezes as pessoas pensam que 1.000 milhões, né, que são aqueles 9 zeros, e chamam bilhões. Não, nesse caso é mesmo 3 bilhões mesmo, de 12 zeros. Sim, de 3 kwanzas. bilhões de kwanzas. Se converteres em dólar, vai dar quase 3 mil milhões de dólares. Uns falam 3 bilhões de dólares. Exato. Depois tens outro problema. A magnitude desses números e o custo social e econômico que tu terias se decidisses de uma hora para outra, e não consegues, mas pronto, se fosse essa a intenção, de eliminar da equação dos transportes o transporte informal, teríamos naturalmente muitos problemas. A partir daí, desde já, a baixa da produtividade, porque as pessoas não iam conseguir deslocar de um lado para o outro. E depois tens um outro problema, é que no outro extremo, a incapacidade do transporte dito formal de atender à demanda. Se olhar para os números, enquanto nós temos 1,2 milhões de mototaxistas, mais de 40 mil taxistas, depois esses são números que temos que conferir, porque eu entendo que devam ser mais. Tu olhas para a frota de transportes convencionais, não chega a 500. Não chega a 500, e depois nós sabemos como é que eles operam. E não são todos disponibilizados ao mesmo tempo. Isto em Luanda ou a nível nacional? Não, a nível nacional. Ok. Os números oficiais. Né? Porque depois tens outro problema. Tu tens um problema de ter uma multiplicidade de marcas de veículos. Depois estás condicionado, quer na reposição de estoque de peças e sobressalentes, atempadamente. Sabe o que é que às vezes acontece? É que alguns carros servem, estão parados, né? Ficam nas oficinas e servem de repositório. Pois é. Ou seja, eu tenho os meios a operar, mas eu tenho que guardar alguns, porque depois se faltar alguma peça, porque depois eu não tenho a capacidade, depois essa questão da crise cambial e tudo mais, de importar com frequência e regularidade. Pior, eu tenho
marca chinesa, marca brasileira, marca europeia, não é? Tem uma panóplia de marcas que eu depois não consigo conciliar, não consigo ser capaz de... Naturalmente que o custo operacional é muito grande, a operação não é rentável, por isso é que o Estado subsidia, por isso é que o Estado depois tem aquele programa de financiamento da compra dos autocarros, não é? Porque depois tens essa concorrência, entre aspas, desleal com o transporte informal, porque o transporte informal é mais eficiente, apesar dos apesares, é muito mais eficiente. E depois tens aqui um aspecto, é que tu não tens uma rede ferroviária capaz de dar resposta a isso. Tu não tens uma malha ferroviária, e estou aqui a falar de Luanda, capaz de Conectar. Não só conectar, de responder à demanda. Porque os autocarros não vão resolver o problema. Porque aqui a solução seria transporte em massa, e transporte em massa é a rede ferroviária. Nós tardamos, diria eu, em investir como se deve. Fazer um combinado, né? Se olharmos, sim, porque se olharmos, por exemplo, e eu estive a ver o relatório do CFL há 1 ou 2 anos. O CFL lucrou mais a transportar carga e combustível do que a transportar pessoas. Sim, mas pronto, e aqui corroborando consigo e dando nota, pelo menos da intervenção inicial, quando falava da questão da legislação e das 2 notas, ou seja, da entrevista dada pelo Ministro da Administração do Território e do artigo do engenheiro Isaac dos Anjos, é que vão exatamente nesse sentido. O Ministro diz que grande parte dos problemas da gestão urbana resulta da inexistência dos planos. Nós também compreendemos, e é um segmento dos arquitetos, urbanistas, planeadores, que diz que pronto, não é necessário só elaborar esses instrumentos. E nessa entrevista o ministro diz, não é só elaborar, temos de implementar, monitorizar e etc. Por quê? Porque ajuda a combater esses problemas. Ou, por outro lado, exatamente isso. Não existe nada. Definir uma estratégia clara sobre urbanismo e habitação. E ali compreendermos, porque senão também não teremos um horizonte de como ir mitigar esses problemas, porque as pessoas precisam de sentir que quando eu estiver a sofrer no trânsito, como aconteceu quando estavam a fazer aquela intervenção nas vias aqui, quem vive no Quilamba ia para o centro da cidade, quase todo o percurso foi aberto um canal, um buraco, vamos assim dizer, para pôr uma tubagem de água ou não sei de quê. As pessoas sofreram como sofreram, porque todos os indivíduos que fazem esse movimento da margem periférica de Luanda para o centro, é exatamente na via principal que usam, que tiveram que sofrer durante esses meses. E hoje, olha como está a estrada. Portanto, já aí há um desfazamento, não é? Ela não obedece nem sequer o critério do que fez inicialmente a via. Já que você abriu, pelo menos repõe em condições, né? Mas agora não. Depois tem o desgaste emocional. As pessoas perdem ali os pneus do carro, batem não sei aonde, e etc. Yeah. Portanto, esses fatores estão, de certa forma, ligados à qualidade de vida que nós todos gostaríamos de aferir e de viver, não é? Portanto, há aqui um conceito de saúde implícito a tudo que nós estamos aqui a abordar. Isso para fazer nota que a OMS, por exemplo, define mesmo que saúde é completo estado de bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença. Portanto, nós com esse quadro, da forma como os nossos bairros, né, os nossos espaços estão construídos, dificilmente podemos nos afinar com pessoas sadias ou saudáveis. É impossível, ouvindo o arquiteto Kilson, Rubem. Os vetores de transmissão têm muito mais facilidade de penetrar em espaços assim aglomerados, também, descaracterizados? Porque também, Miguel, entenda que do ponto de vista psicológico, o stress a que estamos sujeitos diante desse corre-corre, no tal exercício de reinvenção contínua da vida para não faltar alguma coisa no estômago, isto tem sempre impacto lá para frente, impacto melhor. Do ponto de vista da saúde imediata que está associada à nossa dor interna, não é? Porque às vezes as pessoas quando sentem uma dor não sabem a origem. Só o facto de eu viver nesse espaço em que
tem esse nível de déficit ou de ausência de serviço de escoamento ou de tratamento de resíduos, quer as águas residuais e resíduos sólidos, indiretamente eles vão se decompondo a céu aberto. Só o facto de eu jogar futebol, ficar exposto no meu quintal e as partículas suspensas no ar, inalando diretamente, tem carga, digamos, inorgânica, química, não é? E biológica, porque ele facilmente consegue assimilar pelo nosso corpo, quer pelo poro, pela boca, pelo olho, pelas narinas, e nós não sentimos diretamente o impacto. Teríamos que, naturalmente, ter que estar diante de uma lupa, de um tipo de análise para saber mais ou menos a origem das nossas dores. Portanto, nós ao longo da nossa vida estamos sujeitos à exposição de quase tudo, sabonete, água, cremes, tudo isso tem impacto na nossa qualidade de vida. Depois temos essa prática da cultura ali nos nossos bairros, né? Há sempre um espaço em que depois há uma iniciativa de cultivar alguns produtos e que naturalmente usam essas águas que já estão contaminadas também. Sim, agora para falar... Pois, o ciclo é multifacetado. Sim. Eu particularmente tenho estado a passar a ideia às pessoas próximas de mim que as nossas linhas de água, os nossos rios, nós desde a Samba, não é? No antigo controle, falamos do rio Cambamba 1 e 2, as pessoas cultivam aí. Vemos agora aqui também do lado da cidade universitária, aqui do outro lado da central de tratamento de água, para quem entra no Quilamba, se estiver errado também corrija-me, faz favor, as pessoas a cultivarem lá. Tome nota que para tubérculos, quer batata doce, não é? Rena, cultivado naquela área, por serem frutos, ou melhor, substâncias herbáceas, ou digamos, produtos herbáceos com muita carga hídrica, com muita água, a assimilação desses químicos que vêm dos hormônios que a gente acaba por decompor, das nossas urinas e outros, são facilmente assimilados. Portanto, ainda que a gente cozinhe, podemos aparentemente aceitar que biologicamente, que aparentemente não é, biologicamente haja segurança de consumo, mas quando é químico e físico não é essa certeza. Portanto, temos que ter cuidado, sobretudo as couves espargadas que as pessoas fazem, repolhos, coisas simples. Talvez no fruto que é a árvore há maior segurança porque tem a raiz que vai passar a troca de energia entre o solo e, digamos, a energia do subsolo. Pelo fruto não esteja nesse valor que talvez não a seja tão exposto, exatamente. Não é tão vulnerável. Portanto, mas a exposição para dizer que nós estamos expostos a quase tudo, desde as poeiras, não é? Desde dos arejadores das nossas fossas rotas nos quintais, que a gente às vezes vira para o vizinho e pronto, assim como quem não quisesse, né, anunciar que está a passar a poluição, os cheiros nauseabundos que as nossas valas de escoamento das águas pluviais têm estado a lançar no bairro, concretamente o bairro Azul. Eu ali também não consigo passar sem máscara, infelizmente muitos de nós nem conseguimos passar com vidro né, por baixo, porque pronto, aquilo é uma carga inorgânica muito forte e que se nós nos pusermos todos os dias àquele tipo de cenários, não tem como apelidarmos ou, digamos, conceptualmente assumirmos que temos qualidade de vida. Verso, digamos, o stress, como falamos, do acesso aos diversos serviços. Isso torna-nos vulneráveis, eu trago aqui isso, exatamente por causa da escassez de muitos desses serviços à nossa vida. Portanto, para o exercício do próprio planeamento, da necessidade dos equipamentos sociais, nesse caso, centros de saúde, escolas, o que for, nós, por mais que tenhamos disposto nesses bairros em crescimento, se não tivermos alinhados, não é? E não criarmos, pelo menos, estratégia de podermos ir ajustando esses equipamentos, essas infraestruturas, aquilo que existe, fazendo intervenções cirúrgicas daquilo que a engenharia orienta e vários ramos do saber para correção hoje, também pensar apenas o futuro, talvez não consigamos, porque a nossa vida é esta, não é? Devemos naturalmente agir para que o quadro não se agudize ainda mais. Ok, estamos já corremos aqui um tempinho, vamos começar já a fazer a manobra para a aterrissagem. Ainda nesse binômio da renda versus necessidade de habitar, Ruben, estando eu a habitar numa zona desprovida de infraestruturas, né, no sítio onde deu para eu construir, potencialmente
eu vou ter muito mais custos por não haver essas infraestruturas públicas, né? Por não haver serviço de água, de eletricidade. Isso traz um maior impacto depois no meu bolso, na minha renda que já é escassa. Naturalmente, capitão, Porque naturalmente. tenho que recorrer a formas alternativas de ter a energia, de ter a água Sim, pronto, e de ter acesso aos serviços, né? como disseste, tem potência, né? E aqui estou a lembrar-me que há alguns anos a questão da energia era dos grandes problemas, mas hoje acho que já é razoável. Tanto é que víamos filas enormes de indivíduos, aqueles que dentro desse espectro de indivíduos com pouca capacidade iam comprar, sei lá, 2, 5 litros de combustível para alimentar o gerador, pelo menos para as primeiras horas do anoitecer, pudessem ter aquele momento com a família para confeccionar refeições, para depois, assim que o combustível terminasse no gerador, dormir e acordar o próximo dia para ver se ganhavam coisa mais muda. algum. Epa, mas é como dizes, portanto, o custo, e por isso é que eu falava no princípio do exemplo que ajudaria as pessoas a se formalizar, vamos assim dizer, nas áreas em que habitam, é o projeto Kizua Kyobe. Portanto, o Estado, na sua função social, providenciou um espaço com infraestrutura mínima, as pessoas têm capacidade, eu levo serviços próximo das pessoas, então aquela sua atividade comercial, pelo menos, eu já não irei gastar dinheiro com transporte. Esse movimento pendular que fala o Kilson, eu se viver, e aqui poderia até ser uma adoção quase que indireta dessa tal cidade de 15 minutos, porque eu tenho os serviços mínimos próximos, tenho saúde, escola, hospital, polícia, bombeiros, ali em volta, as lojas de conveniência minimamente estruturadas. Portanto, as pessoas, nesse raio, sei lá, de 2, 5 quilômetros, teriam os serviços mínimos e facilmente nós conseguimos andar. É menos um custo. Depois, outro custo é, como falava o Avelino, que é desgaste emocional, psicológico, né? Nessa interação de fazer longas distâncias, com a cabeça voltada para ir, quando regressar a casa, tem de levar alguma coisa, porque senão é o estresse com os filhos e com a esposa, ou a esposa em apoiar os maridos, já que existem também muitos maridos que não têm trabalho. Parece que, né, o Kizua Kyobe, quem não sabe, é um projeto que foi desenvolvido na altura pela EGTI para atender um grupo que acho que, pelo menos da intenção na altura, foi bem selecionado, das zungueiras. Portanto, vemos muitas senhoras que fazem a zunga e que, da sua venda, têm alguma capacidade financeira. E essa capacidade financeira foi aferida por um estudo realizado pela DW, não é? E a DW diz que, olha, essas famílias, se o Estado fizer a infraestruturação, colocando iluminação, saneamento, tomadas de água, não sei se chegou-se a ter tomadas de água, mas tomadas de água, e dizer, olha, está aqui um pedaço de terra, naturalmente aquilo custa a infraestrutura, não vão ser os lotes pelo menos não foram lotes de 20 por 30, mas foram lotes que atendiam perfeitamente a necessidade e davam a tal questão da dignidade. Portanto, a casa, a habitação, ali não seria ela num fim em si mesmo, mas ela geraria conforto à família e dava dignidade às pessoas. E para dizer que sim, capitão, se nós tivermos exemplos do género, acho que vamos conseguir. E ali, pelo menos se o projeto tivesse sido implementado como pensado, você teria um núcleo que eventualmente hoje seria elemento de estudo, depois das pessoas estarem lá a viver, com os serviços, equipamento, como é que usam, e podia ser replicado, ou apercebendo-se de que existem situações a melhorar-se essas situações e com mais facilidade. Porque nas zonas labirínticas em que nós vivemos, ou pelo menos por onde passamos, é muito difícil, portanto, as pessoas conseguirem ter algum, porque os serviços estão muito distantes. O serviço hoje, que é daqueles mais próximo, é de energia.
acho que há pouca reclamação, né? Mas a água é um problema. Há um ponto que há um chafariz, as pessoas têm que andar com bidões até chegar a casa. O bidão tem que comprar o bidão, tem que comprar a água, ou tem que pagar o indivíduo que vai buscar água por si, que anda na moto do Cupa-Pata, que faz a distribuição da água no bairro, porque até a cisterna, em alguns casos, nem consegue fazer esse movimento dentro do bairro, porque não há espaço, né? Permitam-me só fazer aqui uma colagem depois. Por causa desses culpa-patas, é preciso que tenhamos cuidado, já para essa perspectiva da qualidade da água e impacto na saúde, não é? Nós, sim, nos olha nossos só, e nem quintais- sequer estamos a olhar para a qualidade da água, a necessidade é gritante, que as pessoas, pá, não elas têm noção do recebem risco que correm. não é? Claro. Correndo todos os riscos. Nós né? só o facto de vermos a água, não é, limpa, com essa característica física que está limpa, não temos noção da carga biológica nem química. E nós temos estado a ver os motoqueiros a venderem água, em que os mesmos que vendem têm tanques a 1 ou 2 metros da fossa. Não sei, está rota. Portanto, há exercício de percolação, digamos, de comunicação dessas águas, e que nós, do ponto de vista da carga de vetores fecais, o que for, não temos noção. Por isso é que nós vamos vendo aí os números alarmantes das mortes por conta da cólera. Portanto, era só para fazer essa colagem e começamos a ter algum cuidado. Prontos, nós estamos aqui a perceber, estamos aqui a tirar várias ilações e agora, há bocado, o Ruben falou de um projeto que foi de iniciativa do Estado, por via de um órgão seu que, entretanto, já está extinto, e faz-nos perceber o seguinte: a criação de espaços com qualidade, né, o crescimento controlado do território, não acontece por magia. Não é magia. Não precisamos aqui de uma varinha mágica e de forma miraculosa. Agora temos aqui um bairro com qualidade, com casas bem construídas, com ruas bem... Não há necessidade disso. E esse programa mostrou exatamente isso. Por quê? Porque na gênese, né, de toda essa estratégia esteve algo que nós temos estado a falar desde o primeiro episódio e nós aqui enigmaticamente estamos a dizer instrumento, né? E eventualmente quem nos assiste pode não estar a alcançar esse entendimento que seja um instrumento. É assim que fala a lei do ordenamento do território. Instrumento de ordenamento do território. Mas de uma forma assim mais simplificada para todos entendermos e percebermos a importância dele, podemos aqui falar o quê? Um plano urbanístico. São mapas em que nós conseguimos projetar como é que nós queremos que o bairro desenvolva, que a cidade desenvolva. E aí, como falava o Kilson na sua primeira abordagem, conseguimos concentrar na população de formas a que mais pessoas tenham benefício desta mesma infraestrutura. E beneficiando dessa infraestrutura, também depois vão beneficiar da possibilidade de ter outros equipamentos. Estamos a falar escolas, supermercados, clínicas, postos médicos, campos de jogos, porque temos aquela planta, temos aquele mapa, temos aquele plano urbanístico que possibilitou que nós conseguíssemos garantir que vamos crescer de forma controlada. Sabemos que daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos vamos ser X pessoas, vamos ter um determinado número de necessidades. Aqueles que hoje são recém-nascidos, daqui a 10 anos vão precisar entrar na escola secundária. Os que têm 10 anos hoje, daqui a 10 anos vão precisar de entrar para o ensino superior. A programação não falha. Exatamente, e nós vamos conseguir, né? Penso que estamos aliados nesse aspecto, quer seja para as casas, quer seja para os transportes, quer seja depois para a garantia de que o saneamento funcione, né? E o Avelino falou em muitas ocasiões da central de tratamento, né? Temos aqui a figura da estação de tratamento de águas residuais, né? Abreviadamente as ETARs, que tem que existir para evitar esses problemas depois dos resíduos
sólidos e dos nossos dejetos que vão para o céu aberto, que vão contaminar os cursos de água e que depois contaminam as culturas, as lavas e que depois perigam todo o ecossistema que existe dentro dos nossos bairros, né? Ali onde as crianças jogam futebol, onde os mais velhos sentam-se para conversar, é ali também onde estão as águas paradas, as bacias de retenção com águas não tratadas. Tudo isso encerra-se nesse plano. E é isso que nós reiteradamente vamos batendo, né? Que é preciso que haja plano. Sim, capitão, é incontornável quase. Ou seja, e quando falavas da água, as crianças a brincar, lembrei-me aqui do rio Cambamo. Há uma secção desse rio que é complicada. Quando começamos a entrar para o bairro popular, vindo do aeroporto, é na zona do Casquel. Da zona do Casquel, descendo um bocadinho, tu pegas a zona que vem da Cidadela. Portanto, tem a linha d'água, está ela salvaguardada, embora a estrada hoje esteja esburacada, etc. Mas quando pegas a zona do Casquel a descer, só visto. E aí está o quê? São as habitações, porque as habitações, elas demandam serviço, elas vivem com os serviços. Sem esses serviços, a habitação não serve. Porque é exatamente o que estamos aqui a dizer. Como é que eu, que habito uma casa, eu sou um produtor por excelência de resíduos. Eu sou um indivíduo que necessita ou demanda serviços, energia, água. Eu como todos os dias, me lavo todos os dias, estou a produzir resíduos. Eu preciso de me deslocar, sair de um sítio para ir trabalhar, para lazer, para alguma coisa. Como é possível? Então, me parece que a questão do planeamento é fundamental, é essencial, é incontornável e às vezes nos é dito quase que de forma reiterada, porque também é verdade, já se produziram muitos instrumentos, mas os que foram produzidos não foram implementados, quase todos não foram implementados. Aí os mais céticos dizem, não vale a pena estar produzindo um conjunto de papéis que não servem, mas exatamente a produção e não a implementação resulta naquilo que estamos a ver hoje. Esses territórios informalizados. E, aliás, olha para o centro da cidade, estas áreas consolidadas. A informalidade invadiu a cidade. Os logradouros viraram zonas de residência. Logradouros são o quê? Os espaços por baixo dos edifícios, comuns a todo. Quem vive num prédio tem um espaço lá embaixo do edifício, que antigamente era para estacionamento, alguns até tinham espaço com uma quadra para recreação. Tem lá, quando não é habitação, portanto, e aqui a deficiência desses serviços é eletrobomba, é tanque d'água, são geradores. Tanques d'água na rua. Não sei se vocês se lembram, há alguns anos, os geradores ficavam no passeio. Tanques d'água na rua, é mesmo agora no Cacena. Os tanques d'água estão na rua. Na rua. Porque os tais logradores já estão saturados. Não existe isso. Não existe. E estás a ver? É como dizias. Sem isto, qual é a capacidade de previsibilidade do gestor? Então, quando sentir que há uma necessidade, ele vai ao Calhas e vai colocar uma escola num sítio qualquer porque foi o que sobrou. Que as crianças, e aliás, agora já estou confuso, mas acho que já falávamos sobre isso. Kilson há tempos fez uma apresentação, agora há alguns anos, em que as crianças faziam deslocações desnecessárias e eram atropeladas. Capitão, então uma criança vai... Aliás, é o que eu costumo dizer. As métricas urbanísticas a serem cumpridas no rigor. É possível a qualidade de vida. Não, estamos já a finalizar, né? Acho, não sei. Isso passou rápido. Mas o que estamos aqui a dizer,
que a informalidade, o óbvio vai ser dito, provoca uma distorção do que o ótimo é. O que acontece conosco, e eu agora lembrei-me, falamos aqui dos transportes informais, é que depois os serviços que deveriam ser prestados de maneira ordenada, com esse vazio, e porque esse vazio, isso é importante realçar, que é vazio administrativo, que é vazio de infraestrutura, é provocado pela ausência de instrumentos, de planos. As pessoas, porque têm que sobreviver, porque têm que de uma maneira ganhar a vida, ocupam, preenchem esses espaços, quer fisicamente, quer economicamente, sobretudo, providenciando serviços que o Estado não consegue. Se nós olharmos para aquela via da Samba, todos os dias, eu não sei de onde é que aquela água sai, mas todos os dias nós que partilhamos a estrada, né? Tem ali um cupapata, um avô veio, um avô chegou, carregado de bidões de água. E que fazem uma espécie de movimento que já é pendular, porque é consistente no tempo, durante um determinado período de tempo, durante o ano todo, em que vão buscar água a algum sítio, ali algures na Samba, e depois levam, lá está, naqueles espaços, como dizia o Rubem, que invadiram, entre aspas, e penetraram na cidade formal. Por quê? Para fazer a distribuição do precioso líquido. Porque formalmente tu não tens as infraestruturas, porque não tens como ter também, porque aquilo cresceu de maneira tal que veio a ser preciso e será preciso uma intervenção com alguma profundidade. Só na redefinição de perfis, diria eu, da dimensão das estradas, tu vais ter que, inevitavelmente, retirar pessoas, realojar pessoas, entre aspas, destruir, Se tiver de não é? ocorrer, Não, mas é um processo inevitável, tem de acontecer. Nós queremos dar dignidade a essas pessoas, queremos garantir que o custo do transporte, estudos indicam que o custo de transportes na renda, estamos a falar da renda, pode chegar até 1/3 da renda das famílias. Em alguns casos aqui em Angola, aqui em Luanda, o custo dos transportes chega até ao salário mínimo. No limite, se tu para te deslocares, para Salário produzir... mínimo em Angola, nesse Em caso, Angola. 70 mil kwanzas, né? Acho que na altura era um bocado menos. Porque o estudo tem já tem alguns anos. Acho que na altura era um bocado menos. Mas ainda assim, mesmo, Agora que são fosse, 100 mil, né? Dos ainda que 75 a fosse transição. na altura, acho que eram 30 mil, ainda que fossem 40 mil. Tu tens na tua base, na tua estrutura de custo familiar, ainda que for 1/3, ganhas 100 mil, 1/3, 30 mil kwanzas, sabes que faça sol ou faça chuva, 30 mil kwanzas vão para o transporte. Não tens como, é aquele custo fixo. Depois tens outras despesas. Tu não consegues, tu não és produtivo. E quando o capital humano não é produtivo, o que é que acontece com as cidades? Elas não são competitivas. Quando as cidades não são competitivas, elas não são um bom lugar para se viver. E quando isso acontece, há um movimento de migração, quer interno, quer externo, que acontece. E com isso, perdes a capacidade de atrair e reter o capital humano e perdes a capacidade de desenvolver. Está tudo interligado. Quando fores perceber a razão do fenômeno, vais dizer, não, porque na minha estrutura de custo, por exemplo, eu gasto 1/3 do que eu ganho a sair do sítio X para o sítio Y, do ponto A para o ponto B. Daí a importância de termos o planeamento. E agora, já para concluir, Para concluir, nós temos que olhar para os transportes, diria eu, de maneira integrada. Olhar para o planeamento do território numa face e o planeamento dos transportes na outra, porque elas se complementam. Porque eu tenho que entender para onde é que o Miguel sai, para onde é que o Miguel vai e dar opções ao Miguel. Não é? Nós vamos ter a oportunidade de falar de outras nuances do nosso sistema de transportes, quer da parte reguladora e aí das leis, da política pública, quer também de algumas soluções, porque nós, infelizmente, ainda nos focamos, e é uma questão que se tende a focar excessivamente na questão da infraestrutura, mas há aquelas soft policies, as políticas, entre aspas,
as medidas softs que nós usamos, né, para tentar condicionar, por exemplo, o uso excessivo do carro particular que existe. E nós contribuímos muito, nós enquanto Estado. Nós vamos ter, noutras ocasiões, a oportunidade de falar sobre isso e que medidas que podem ajudar a mitigar isso. Aí, sim, vão ser medidas, diria eu, pouco populares. Falou-se aqui um bocado da cultura. Funcionário público a falar, né? É verdade, porque se nós queremos perseguir o bem comum, vamos ter que abdicar de alguns privilégios que nós temos. E temos que reconhecer isso. Vamos ter que abdicar, se queremos olhar, e temos que olhar sempre. E o Estado é uma pessoa de bem, persegue sempre o interesse público. Vamos ter que perceber que, em algum momento, o transporte público tem de ser a nossa prioridade. Para todos nós. Para todos nós. Não tem de ser o único recurso daqueles que têm menos. Esse é um problema de consciência, acima de tudo, e de mudança de mindset. Tá bom, obrigado, Avelino. Assim, em 1 minuto. Miguel, está bem. É o seguinte, nós temos que perceber, como disse o Ruben, que qualquer atividade humana produz sempre algum resíduo. É preciso que criemos estruturas para melhor gerir os resíduos que produzimos. Nós, do ponto de vista da ocupação do espaço, temos que adotar medidas de participação para a preservação da terra ou do meio que habitamos enquanto ecossistema, para não continuarmos a poluí-lo e indiretamente ou diretamente acabarmos por sermos vítimas ao nível da própria morte, né? E das perdas, como se levantou aqui do ponto de vista da própria economia, tudo decorrente da nossa ação na terra. Devemos acreditar que se nós conseguimos fazer, e não é, digamos, difícil, entendo que se nos juntarmos conseguiremos identificar os recursos para que isso ocorra. Acredito que nós, enquanto cidadão em casa, devemos fazer diferente, conscientizando os nossos pequenitos, não é? E partilhar essa ideia de que é possível fazermos um raio-x na circunstância em que cada um de nós deverá viver, identificando esses pontos que, do ponto de vista do risco, não é? Da exposição a que estamos sujeitos, e feito esse raio-x, partilhar com os entes da gestão e que os nossos fiscais, entes da administração que muito percorrem os nossos bairros, não sejam apenas peças de notificar o cidadão porque está a desenvolver uma atividade para o bem comum, mas que também sejam interlocutores da mensagem do que é que na verdade deve ser feito para que elevemos a nossa qualidade de vida nos espaços que habitamos. Obrigado. Ruben, em 30 segundos. Muito obrigado, Legrand. Eu diria que mais urbanismo resultará em menos pobreza, no caso, pobreza urbana, e que a habitação joga um papel estratégico na urbes. Portanto, hoje parece ser um elemento terciário, mas as pessoas habitam num sítio, e esse sítio, em muitos casos, é o nosso lar, a nossa casa. E nós precisamos compreender que a habitação, jogando esse papel central, é preciso que, no nosso contexto, o Estado ainda assuma um papel muito importante, ou seja, um papel central para que as pessoas tenham acesso a uma habitação. E aqui a habitação, estamos a tratar nos termos de habitação condigna, né? Que tenham de facto dignidade das pessoas. Não precisa ser aquela casa XPTO, como se costuma dizer, mas uma casa que atende o mínimo aceitável, né? Que tenha água, energia, o sistema de saneamento funcione, as escolas estejam próximo das famílias, o serviço não esteja muito distante, portanto o mínimo possível para que as pessoas consigam viver com dignidade. E pronto, redundar naturalmente na questão do planeamento. Obrigado, companheiros. Obrigado a si que esteve aí do outro lado. Continue a apoiar-nos e a deixar os seus subsídios para que reiteradamente continuemos a crescer. Vemo-nos no próximo episódio e até já.